Boa noite a todos. Eu sou Eduardo Lima, do Grupo de Estudos Hermínio Corrêa de Miranda. Sejam bem-vindas à terceira live do programa Espiritismo e Ciência. Allan Kardec acreditava que o Espiritismo iria estudar cientificamente. Allan Kardec acreditava que a doutrina espírita iria ser investigada dentro das universidades e por cientistas. Atualmente, nós temos mais de 150 teses e dissertações que investigam alguma área do espiritismo. O objetivo do programa é conversar com todos esses pesquisadores. Porém, hoje nós vamos conversar não só com um pesquisador, mas com um organizador do evento muito especial. Provavelmente o maior evento de espiritismo e ciência do Brasil. Estamos falando do ENLIP e hoje vamos conversar com um dos organizadores. O que é o ENLIP? Como ele funciona? Como nós podemos participar? Qual é o formato deste evento? Então, Marco Milani, vamos aguardar ele entrar, tá? Sejam todos muito bem-vindos ao programa Espiritismo e Ciência. Eu sou Eduardo Lima, do Grupo de Estudos Hermínio Corrêa de Miranda. Enquanto o Marco Milani não entra, vamos falar sobre o que é o programa Espiritismo e Ciência. Bom, repetindo, atualmente nós já temos uma centena de pesquisadores que fizeram teses ou dissertações sobre algum aspecto da doutrina espírita. O objetivo do programa é conversar com todos eles, tá certo? Boa noite, sejam todos muito bem-vindos ao programa Espiritismo e Ciência, hoje com Marco Milani. Vamos conversar... Opa, chegou o Marco Milani. Vamos convidar para participar do programa. Pronto. Vamos aqui. Bem-vindo a todos ao programa Espiritismo e Ciência. Enviei a solicitação para o Marco Milani. Boa noite, Marco. Eduardo, boa noite. Como é que você vai? Deixa eu me acertar aqui com a câmera aqui. Fica à vontade. Tudo bom com você? Olha, tudo ótimo. Um prazer falar contigo. Nós não tínhamos ainda tido esta oportunidade de conversar. Para a gente do Grupo Hermínio, é um privilégio poder ter esse contato contigo. Muito obrigado pela sua generosidade. Respondeu o convite prontamente, aceitou para a gente. Vai ser um prazer, uma alegria conversar contigo, tá? A alegria é minha, Eduardo. Obrigado aí pela recepção e vamos conversando aqui. A distância é o que menos importa. Importa que a gente está no mesmo ideal aqui, né? Exatamente. Olha, enquanto os nossos... Poxa, ainda podemos chamar de telespectadores. Você, dessa época também, os nossos internautas estão chegando. Deixa eu fazer aqui uma divulgação, tá bom? Bom, gente, estamos aqui com o Marco Milani. Este é o programa Espiritismo e Ciência. Atualmente existem mais de 150, certamente, mais de 150 teses e dissertações que investigam algum aspecto da doutrina espírita. O objetivo deste programa é conversar com todos esses pesquisadores da área de história, geografia, música. No programa passado nós tivemos, Marco, uma entrevista maravilhosa com o Érico Bonfim. Você deve conhecer o trabalho dele. Então nós vamos, toda semana, o programa vai mudar para as terças-feiras, tá? A quarta-feira, 2 convidados já pediram para modificar, então o programa vai ficar às quartas-feiras, às 8 horas da noite. E hoje, nós não somente vamos ter o prazer de conversar com um pesquisador, mas vamos conversar com um pesquisador que está ajudando na organização daquele que é provavelmente o maior evento de espiritismo e ciência do Brasil, o ENLIP. Então, sigam o programa. Se eu não pedir para vocês fazerem inscrição no nosso canal, eu vou ser expulso do meu próprio grupo pela turma de lá. Então, por favor, façam a inscrição do canal. Tá bom? Quem não está seguindo ainda o canal, eu acho que o nosso canal tem muita coisa bacana, incluindo entrevistas com alguns dos principais cientistas que estão investigando o espiritismo atualmente. Então, Marco, este é o programa Espiritismo e Ciência. Seja muito bem-vindo. Comece falando um pouquinho da tua formação, por gentileza, para depois a gente falar do ENLIP, tá bom? Tá bom. Bom, mais uma vez, obrigado aí pelo convite, Eduardo, todos os amigos, né, do grupo de estudos.
e também para todos aqueles que eventualmente estejam nos acompanhando, né, também aí via chat, né, via distância. Bom, minha formação, eu sou economista, né, sou professor universitário da Unicamp, e atualmente, dentro da minha área de atuação, é interessante, Eduardo, que na academia a gente consegue ter uma certa flexibilidade para você pesquisar dentro do que você também tem interesse e aquilo que mais te motiva. Aí, atualmente, eu estou entrando numa linha de pesquisa muito voltada para não só a sustentabilidade das organizações, que é o que eu já trabalhava, mas também espiritualidade nas organizações. É uma nova linha de pesquisa que a gente está começando a desenvolver e já está dando frutos, inclusive, né, apesar de ser muito recente. No Brasil é muito recente, na área de saúde tem mais trabalhos nessa linha, mas na área de administração, em particular, ou ciências sociais aplicadas, né, ela é muito nova. Então, nessa linha eu estou entrando com outros colegas, claro, né, nesse processo. E na doutrina espírita, eu atuo na USE, né, União das Sociedades Espíritas do Estado de São Paulo, trabalho no departamento de doutrina, onde atualmente, né, eu tenho a responsabilidade por dirigi-lo, mas também trabalho na região onde eu moro em Olambra, que é na região de Campinas, aqui em São Paulo. Então a USE se subdivide em algumas regionais, né, tem 22 regionais pelo estado de São Paulo, e eu presido uma delas, que é a regional de Campinas, né? Então, a minha atuação hoje, né, eu diria que está mais voltada para isso. Aqui em Campinas, eu participo do Centro Espírita Allan Kardec, né, um centro bastante tradicional também aqui na região, e na minha jornada aí eu entrei no Espiritismo ainda na mocidade, né? Então faz bastante tempo que eu já atuo aí, mais de 30 anos, né? E dentre a minha perspectiva, eu sempre gostei de trabalhar na parte de doutrina mesmo, né? Então, concili aí esse interesse de estudo doutrinário com o Espiritismo. Então, basicamente, é isso, tá, Eduardo? O Unicamp, olha, infelizmente, eu andei pouquíssimo na Unicamp, é uma das grandes faculdades do nosso país. O nosso país está repleto de grandes faculdades. Eu estudei relativamente perto aí na UFMG, né? Eu estudei também na PUC do Rio Grande do Sul, mas andei pouco na Unicamp. Que bacana, que legal. Depois, no final do programa, vamos retornar ao ponto da economia e espiritualidade, tá? Marco, ELIP, 17º ELIP. O 15º aconteceu aqui em Fortaleza. Alguns dos maiores pesquisadores da doutrina, né? Da doutrina não, alguns dos maiores pesquisadores que investigam a doutrina, né? Algum aspecto da doutrina, estiveram em Fortaleza, né? Eu estava lá, eu entrevistei alguns, todos foram muito generosos comigo, né? Então, o 15º ELIP, quem não tiver participado, não tiver tido a oportunidade, lá no nosso canal há uma playlist chamada 15º ELIP. Vejam lá algumas entrevistas muito, muito bacanas. Marco, o que é o ELIP? Bom, a história do ELIP, né, a gente pode resumidamente falar que é o encontro, a sigla, né, Encontro Nacional da Liga de Pesquisadores do Espiritismo. Esse encontro, Eduardo, ele veio de uma proposta que surgiu em 2002, tá? Hoje, na verdade esse ano, né, a gente faz 20 anos, pelo seu fundador, né, pelo seu idealizador, que foi o Eduardo Carvalho de Monteiro. O Eduardo Carvalho de Monteiro, ele era um pesquisador também aqui da região de São Paulo, né? Morava aqui em São Paulo. Por formação ele era psicólogo, mas ele gostava muito da parte de história, da parte de memória, né? Dos registros históricos do movimento espírita. E ele era um pesquisador bastante ávido, né? Por conhecer, descobrir documentos, né? Para você ter uma noção, ele chegou a reunir 30 mil livros, né? O acervo do Eduardo era bastante considerável, tanto é que após a sua desencarnação formou-se, né, o Centro de Cultura, Documentação e Pesquisa do Espiritismo, CCDPE, com o seu nome, né, Eduardo Carvalho de Monteiro,
que foi a família dele também que contribuiu nessa manutenção, e a nossa Júlia Neso, que eu não sei se você conhece, a Júlia, que foi presidente da USE também, atualmente ele é vice-presidente da USE e dirige o CCDPE também nas suas atividades, né? E a Júlia, ela vem trabalhando, ela conheceu o Eduardo, participou do Eduardo, e pelo CCDPE ela acompanhou toda essa trajetória. E, paralelamente, o Eduardo tinha a ideia de reunir pesquisadores. E ele montou um grupo informal, na época ele fazia contato por e-mail, né? Era bastante pontual o relacionamento que ele tinha, e ele criou uma rede virtual de pesquisadores, chegou a ter 200 pesquisadores quando ele formou essa rede, e surgiu aí a Liga de Pesquisadores. O nome original que o Eduardo colocou era Liga de Historiadores e Pesquisadores do Espiritismo. Esse H, depois o nome foi retirado de historiadores, mas nós mantivemos o H por tradição e por respeito ao Eduardo, né, que ele gostava da parte de história. Então a sigla da LIPE é LIHPE, né? Então nós temos o H aí mantido em homenagem ao Eduardo, mas é Liga dos Pesquisadores do Espiritismo, então é LIPE. Né? Então, a partir desse momento, cogitou-se a ideia de vamos trazer uma vez por ano esses pesquisadores, né, que eram do Brasil e até do exterior, vamos nos encontrar formalmente, né, presencialmente. E a partir daí surgiu o primeiro encontro, né, da Liga dos Pesquisadores, que o Eduardo idealizou. Na época não tinha nenhuma pretensão de ser anual, né, tanto é que os primeiros, né, foram espaçados, né? Só a partir de 2008, no quarto em Lipe, que é daí para frente que nós tivemos encontros regulares, anuais. Tá? Então, é um encontro anual que nós fazemos para reunir pesquisadores de diferentes áreas, diferentes bagagens, inclusive, e um diferencial, Eduardo, é que ninguém precisa ser titulado, né, mestre ou doutor, para participar, não precisa ser acadêmico de formação e de profissão. Então, nós reunimos pesquisadores que têm essa intenção de se aprofundar na temática espírita, seja a pessoa espírita ou não, desde que ela tenha por objeto o espiritismo ou o movimento espírita, e nós também, claro, nós também temos pessoas que são profissionais da área de pesquisa, né? Então, é uma mescla muito saudável, muito interessante, que nós temos, e os encontros refletem isso. Nós temos pessoas da área acadêmica e pessoas que, ainda que não sejam formalmente da área acadêmica, mas eles estão buscando atuar nos moldes de congressos científicos, né? Então é um esforço também que a gente vê nas pessoas que se interessam, nas pessoas que se dedicam e na seriedade, né? Porque não é essa ideia de opinião, que é o que a ciência não faz, né? A ciência procura trazer de uma maneira mais lógica e baseada em fatos os seus achados e propõe, inclusive, reflexões fundamentadas em conceitos teóricos, com mais rigor metodológico. Esse tipo de abordagem, eu até agradeço a sua apresentação, né, sobre o Enlil. Nós não temos quase isso sobre o espiritismo, né? Você falou no mundo, é verdade. No Brasil, nós temos algumas iniciativas, algumas Então, perdão de interromper. Então, eu não errei quando falei que talvez seja um dos maiores eventos de espiritismo e ciência do mundo. Ele é como proposta, talvez não como quantidade, porque nós temos eventos que reúnem 100 vezes mais pessoas do que a Liga, né? Mas no sentido de formato, no sentido de proposta, nós não temos eventos com essa característica de você passar, como se fosse um congresso científico mesmo, abrir para apresentação de trabalhos de pesquisa. Essa abertura que eu falo é para pesquisadores de todas as áreas do conhecimento, apesar de nós termos, de alguns anos para cá, a gente procura ter um tema central, mas a gente abre isso para diferentes abordagens sobre a temática do espiritismo, e nós recebemos trabalhos de diferentes pesquisadores. Esses trabalhos são avaliados por uma comissão científica, que nós usamos um sistema, que é o mesmo sistema que se usa em um congresso científico regular. Vamos lá, organizar para quem está, desculpa. Então, para quem entrou agora,
Estamos falando sobre o ENLIP e você então está explicando que o método, a metodologia do ENLIP é a mesma de um evento acadêmico. Então, a Isso. pessoa viu o artigo, continua, por favor. Não é exatamente isso, mas ela não precisa ser um acadêmico Acadêmico. profissional. Mas ela se esforça em apresentar um trabalho seguindo o formato, né, que nós colocamos ali como referência, para que a apresentação seja o mais próxima possível, né, Revisão, daquilo que a gente. acontece a revisão por pares, não é isso? Isso, então são duas. Cada trabalho é avaliado por dois pareceristas que não se identificam, ou seja, a pessoa envia o trabalho, ela não sabe quem vai avaliar, tá? A pessoa que recebe o trabalho, a gente também procura fazer um sistema chamado blind review, né, que a pessoa ela não sabe quem é o autor do trabalho, tá? Para não ter nenhum tipo de influência que poderia prejudicar ou viés, né, a avaliação. Então veja que é interessante que esses dois pareceristas vão lá colocar suas sugestões, inclusive, de melhoria do trabalho. Não existe trabalho pronto, tá? Isso daí, qualquer congresso científico, a gente percebe isso. E caso dê empate, se um considera favorável para a apresentação e o outro não considera naquele momento, ou por algum tipo de restrição que ele aponte, vai para um terceiro parecerista, que é quando nós temos o desempate. Tá? Então, os trabalhos que são apresentados, todos eles passaram por esse crivo, não quer dizer que, como é feito também num congresso científico, que não tem a questão subjetiva do avaliador, claro que tem. Tá? Quem já vivenciou isso profissionalmente, né, sabe que quando você envia para algum congresso, você está sujeito à interpretação do avaliador. E não necessariamente ele vai ter os mesmos olhos que você teve quando você construiu o trabalho. Você introduziu um assunto muito bem, porque nós do Grupo Hermínio, nós gostamos de acreditar que nós somos um canal de divulgação científica. Não é um canal exatamente científico, mas um canal de divulgação científica. E você introduziu o tema, parece-me que, de certa forma, lamentando que não há muito espaço para isso, mas depois nós vamos retornar a esse ponto, que para mim é muito, muito importante. Por enquanto, ainda nessa questão introdutória do ENIP. As inscrições estão abertas ainda? Como é que vai ser? Quando acabam as inscrições? Para quem desejar participar, para onde manda o e-mail, onde estão as informações? O evento vai ser híbrido? Vai ser somente presencial? Vai ser somente online? Isso. A partir do ano passado, né, que por causa da pandemia, foi a primeira experiência totalmente online que nós fizemos em 2021, mas para 2022 nós optamos por ser híbrido, para também vivenciar essa experiência que deu muito certo. No ano passado, Eduardo, não sei se você chegou a ver, os vídeos são disponíveis, abertos, né, no site da USE, no YouTube, no caso, né, nós atingimos pessoas do mundo inteiro, ou seja, nós tivemos pessoas de diferentes partes, claro, a maioria é do Brasil, mas algumas pessoas do exterior também tiveram acesso e participaram. Inclusive, um dos convidados que nós pudemos tê-lo, né, era dos Estados Unidos. Nós iríamos, no primeiro momento, convidar a Judy Baichel, né, que é do Instituto Wingrid, lá dos Estados Unidos, que trabalha com pesquisa mediúnica. Ela não é espírita, mas trabalha com pesquisa mediúnica. No dia do evento, né, ela teve uma indisposição, uma situação de saúde, mas o marido dela, o Mark, que também é diretor desse instituto, ele nos deu a satisfação de apresentar o trabalho que o instituto faz, tudo isso à distância, claro, né? E foi bem interessante porque a gente conseguiu compartilhar experiências, né, desse tipo de proposta. Pois não, Eduardo? Perdão interromper, mas você está tocando em tantos pontos importantes e alguns eu não posso deixar passar. Você falou, ela não é espírita. Então, Isso. novamente, quer dizer que para participar do ENLIP, você não tem que ser espírita naturalmente. Basta você uma pesquisa na área, uma pesquisa que tem algum interesse e submeter, é isso? Exatamente. Um evento, embora não seja para acadêmicos, mas resumindo, há o rigor acadêmico, a pegada acadêmica, mas
como é acadêmico, com maior rigor, obviamente você não precisa ser espírita. Isso. Desde que o objeto seja relevante para a temática espírita, por exemplo, no caso desse instituto, né, da Johnny Baixo, que eles estudam mediunidade. Inclusive tem pesquisas seguindo todo o rigor, eles têm trabalhos publicados em periódicos científicos, seguindo o rigor que se espera, metodológico, para uma publicação em revista científica, e eles trabalham com mediunidade. E nós trouxemos a experiência deles para ser apresentada rapidamente, né? Não dá também para a gente explorar com muita profundidade, mas foi muito interessante, e isso só engrandeceu a nossa proposta. Foi online, mas agora, para este ano, a nossa proposta é fazer o trabalho presencial e à distância, e nós vamos contar com as apresentações, elas serão presenciais, mas serão transmitidas, né? Então nós vamos ter a possibilidade, aqueles que tiverem interesse em participar presencialmente, pois não? Gratuito? Gratuito. Aqueles que tiverem o interesse de participar presencialmente, né, eles podem se inscrever aonde eles se inscrevem. A gente tem no site do CCDPE, que é o Centro de Cultura, Documentação e Pesquisa do Espiritismo, é o site que está abrigando, né, a nossa página lá do ENLIP, até porque é uma instituição irmã, né, que surgiu do Eduardo, né, então a gente tem, junto com o CCDPE, esse vínculo, mas, resumidamente, nós também temos a possibilidade de divulgar o link de inscrição para quem quiser presencialmente em outros canais, por exemplo, no Facebook, a gente tem a página da Liga, né, Liga dos Pesquisadores do Espiritismo, quem quiser, é a página aberta, né, é só procurar lá LIP, né, Liga dos Pesquisadores do Espiritismo. Na nossa página tem a divulgação do programa, inclusive, e do link da inscrição para aqueles que quiserem participar presencialmente. Vai ser lá em Santana, em São Paulo, no bairro Santana, onde fica a sede da USE, perto do metrô, então é bem tranquilo para quem quiser também se deslocar até lá. E a experiência que nós tivemos ano passado de ser à distância, que rendeu bons frutos, também vai nos favorecer essa possibilidade de contar com outras pessoas que estão acompanhando, mas remotamente, né? Acho que você colocou aí o endereço, né? Alguém fez a gentileza de colocar o link. Então, para encontrar Liga dos Pesquisadores do Espiritismo, Instagram, Facebook, canal do YouTube, você aí procura, não há como não encontrar Liga dos Pesquisadores, ou se você colocar 17º ENLIP, você também, no Google, você encontra facilmente as inscrições vão até quando, Marco? Olha, para quem só para presencial, né? O evento presencial. Presencial a gente vai até agosto, né? Praticamente o evento é no final de agosto, então a gente vai trabalhar com esse horizonte, né? Até meados de agosto. Mas por quê? Só para dimensionar, porque a gente precisa ter uma infraestrutura ali capaz de... A sede da USE, ela não é grande para suportar um público maior que 100, 150 pessoas, né? Então, a gente tem uma possibilidade de contar com presenças, né? Mas não quer dizer que o nosso público à distância, que é a nossa expectativa, ele vai ser bem mais amplo, né? Então, quem quiser, quem estiver em São Paulo, quem puder participar, vai ser muito bem-vindo. Quem quiser assistir à distância, são 2 dias, é o último final de semana de agosto. Nas nossas divulgações, na programação, que eu inclusive passei para você pelo WhatsApp, né? A gente vai ter nos 2 dias, do dia 27 e 28 de agosto, né, que é sábado e domingo, a gente vai ter a possibilidade de assistir não só as apresentações desses trabalhos que eu comentei, nós vamos ter 5 trabalhos, 5 artigos, né, que foram aprovados para serem apresentados, vamos ter trabalhos ou palestras convidadas, né? Por exemplo, nós vamos contar com a presença do Silvio Chibene, que é um colega nosso aqui de Campinas, também da Unicamp, por sinal, por coincidência, mas o atual coordenador do encontro, que é o Alexandre Fonseca, que ele é, inclusive, nosso assessor
de Ciência e Pesquisa da USE, né? O Alexandre é professor também da Unicamp, e o Silvio Chibene, que também é professor da Unicamp, ele vai também nos prestigiar com uma apresentação dentro da escala que a gente tem, e a gente vai contar, inclusive, com uma roda de conversa, né? A gente tem, então, trabalhos a serem apresentados, tem palestras, tem roda de conversa, mas o principal, Eduardo, para quem for, obviamente, é o encontro presencial para a gente trocar a famosa, trocar ideias, nos confraternizarmos. Parece que congresso, todo mundo que participa com mais frequência sabe disso, né? As apresentações são importantes, mas mais importante ainda é o relacionamento humano, né, que a gente troca lá nesses eventos. Então, você está falando, né? Eu fiquei, primeiro, muito feliz com a participação do professor Silvio Chibene, né? O Silvio Chibene, eu tive a oportunidade de conhecê-lo, onde foi um congresso, ou foi um simpósio de filosofia. Foi em Canela, se eu não me engano, estávamos em Canela, uma figura muito, muito simpática, acompanho o trabalho dele desde sempre, né? Os artigos dele sobre espiritismo e ciência, um dos primeiros que eu li foi A Excelência Metodológica da Pesquisa de Allan Kardec, um clássico artigo dele. Eu, não acompanho a base teórica dele, eu prefiro outros teóricos, mas, nossa, que figura, que coisa boa saber que o professor Silvio está também nesse evento. E aqui na Semana Hermínio, né, Marco? Após a semana, 2 anos já sem Semana Hermínio Corrêa de Miranda, e depois da Semana Hermínio, depois das apresentações, nós vamos ter a parte humana aqui na beira da praia, comendo camarão aqui na cidade de Fortaleza, e a parte, né? Pô, que parte bacana. Agora, eu não sei não, viu? Porque os artigos das apresentações do ELIP são tão sensacionais, tão bacanas, que é difícil você dizer que é melhor, mas essa parte humana é maravilhosa, sem dúvida nenhuma. Marcos, exato. Eduardo, só me permite um comentário rápido, desculpa te cortar. É que você falou do Hermínio, senão eu vou esquecer. Eu não lembro se foi o 8º ou 9º em LIP, nós tivemos uma homenagem especial ao Hermínio de Miranda. Nós tivemos uma homenagem, ele ainda estava, já estava bem cansado, bem velhinho, mas ele nos mandou uma mensagem, ele não poderia ir presencialmente, mas ele nos mandou uma mensagem, né, que nós lemos na abertura do evento, foi bem emocionante, ele desencarnou pouco tempo depois, mas foi bem emocionante receber uma mensagem do Hermínio de Miranda na abertura, né? Então, só para não deixar esquecer que você falou do grupo de estudos, né? Então eu achei interessante destacar esse fato. O Hermínio, onde ele estiver, certamente ele está em... Quem sou eu para falar o nome dele, mas pelo pouco que eu conheço dele, certamente ele está muito feliz, ele ficou extremamente tocado com a homenagem que vocês fizeram. Deve ter sido em 2012, ele desencarnou em 2013, e esse vídeo está disponível na internet, e com aquela imensa generosidade dele, ele escreve uma carta, ele diz, olha, não tive condições de fazer a revisão, vocês, por favor, façam a revisão, como se precisasse revisar algum texto do velho escriba. Bom, sou coordenador do grupo de estudos Hermínio Corrêa de Miranda, né? Então, começar a falar do Hermínio aqui é uma coisa que, para mim, é muito, muito tocante, muito importante. Marco, que lembrança maravilhosa. Marco, já falamos sobre o que é o ELIP, as inscrições estão abertas, quando vai acontecer, onde vai acontecer. Você já falou do grande professor a quem eu devo muito, Silvio Chibene. Marco, vamos falar um pouquinho, lembrando ao público que no final vamos falar de economia e espiritualidade, ainda vamos falar bastante da relação do espiritismo e ciência, a divulgação da ciência, mas, claro, vamos falar agora, um por um, dos pesquisadores do ELIP, por gentileza. Vamos só lembrar, quantos artigos vão ser apresentados? 8, é isso? Não, a gente teve 8 no passado. Esse aqui, nós vamos ter 5 artigos completos, um projeto de pesquisa, que é um
uma investigação em andamento, né? Uma roda de conversa e o Silvio nos brindando aí com uma palestra também bem específica. Então, é bem curtinho o tempo, né? 1 dia e meio praticamente, a gente procura otimizar o tempo dentro dessa proposta. Quais são os trabalhos, quem são os pesquisadores, né, que foi a sua pergunta, que vão participar? Lembrando que essas pessoas, elas foram aquelas que tiveram os trabalhos devidamente aprovados, mas não quer dizer que outros colegas que eventualmente não tiveram o trabalho nesta ocasião aceito, eles não possam apresentar ou participar em eventos futuros, tá? Então, o que a gente Antes de a gente detalhar, antes de você detalhar um por um, a gente comentar, então vamos lá, você comentar, então vai ter roda de conversa, apresentação de artigos, vai ter, se eu não me engano, o lançamento de livros, não é isso? Apresentação de pesquisas, e no pós ainda tem um happy hour imperdível. Na verdade, ainda tem a Assembleia da Liga, né? Tem a Assembleia da Liga de Pesquisadores, que ela vai ser sábado à noite. Mas a ideia do congresso, do evento em si, do encontro, é essa apresentação, a programação é essa, os artigos científicos que a gente trouxe, né? Eu vou só falar aqui rapidamente o título e os autores, tá? Para dar uma ideia do conteúdo, tá? Então, a gente vai abrir no dia 27, que é sábado, pela manhã. No dia 27, a gente vai ter uma rápida abertura com os representantes das entidades que compõem esse evento, que além da própria Liga, tem o CCDPE e da USE, né? Então, a gente vai ter a presidente da USE, a Rosana Gaspara, a presidente do CCDPE, a Júlia Neso, e o Alexandre Fonseca vai representar a Liga, né? Ele é o coordenador desse evento neste ano. Aí depois a gente começa com as apresentações dos artigos. O primeiro artigo é meu para ser apresentado, e o nome dele é Coerência Doutrinária Espírita, Limites e Desafios. Né? O que significa isso? Eu sou o único autor do trabalho. Porque nós temos uma dificuldade enorme no movimento espírita para caracterizar o que seja base doutrinária, o que caracterizaria algo como coerente doutrinariamente ou não. Então, esse artigo ele vai nesse sentido. Depois, as apresentações são 20 minutos cada uma, tá? São bem, que nem congresso mesmo, são rápidas. Depois a gente abre um tempo para perguntas. A apresentação 2 vai ser do nosso colega Jader Sampaio, que eu acho que você conhece, ele esteve lá no encontro aí em Fortaleza, né? Se bem que eu acho que o voo dele atrasou, se você conversou com ele, você conversou bem rapidamente, né? Já é uma pessoa muito querida, uma pessoa extremamente... Poxa, dizer o quê? Pois é, o Jader, inclusive, ele é um dos pioneiros da Liga, né? Ele estava junto com o Eduardo desde o começo aí, praticamente, né? Então, na segunda apresentação, que é dele, ele vai falar sobre Allan Kardec, entre Comte, né, Augusto Comte, e Dilthey, né, que é um outro filósofo alemão, onde ele vai complementar explicando por que o Espiritismo não é apenas uma ciência natural, tá? Então, ele vai fazer uma série de pontos e contrapontos, né, entre o Augusto Comte e o Dilthey para trabalhar essa questão filosófica. Tá? Depois, a gente tem a apresentação 3, ainda na parte da manhã. São 3 autores agora, né, que é o Adair Ribeiro, que eu acho que você estava acompanhando, né? Tem o Carlos Sete, que gentilmente indicou, né, para a gente conversar hoje, e a Luciana Farias. Tá? Então, o Adair, o Carlos e a Luciana são os autores deste outro artigo, que é Reflexões Históricas sobre as Propostas da Versão Definitiva de A Gênese, revista corrigida e aumentada por Allan Kardec, ou adulterada pós-Kardec, é um ponto de interrogação. Né? Então, o que eles vão trazer dentro da pesquisa que eles levantaram, elementos históricos que sugeririam ter ou não, né, uma intervenção direta de Kardec na edição, na quinta edição da Gênese, né, que foi publicada posteriormente
a sua desencarnação, mas eles vêm trazendo essa argumentação e apresentam isso. Na verdade, não é só esse artigo, né? Os três já vêm aí publicando na revista do Alexandre, no JE, né? Há algum tempo já os achados, né, que eles têm feito nesse sentido. Desses três, Marcos, eu ainda não tive tempo de me atualizar a respeito do trabalho da Luciana, né? Mas acompanho há muitos anos o trabalho do Ademir, do nosso querido Carlos Sef. E o Carlos, inclusive, há uma live com ele no nosso canal. Quem quiser conhecer um pouco mais de detalhes da pesquisa dele, vai lá no nosso canal, tem uma live que eu considero maravilhosa com ele. Exploramos bastante o Carlos. E ainda vamos retornar em algum momento, vamos retornar ao Carlos. O Ademir, o que dizer do Ademir, infelizmente ainda não tivemos a oportunidade de entrevistá-lo, nem no Instagram, nem no nosso YouTube. Como não tivemos tempo de falar sobre o seu trabalho especificamente, ainda haverá oportunidade. Hoje, você gentilmente, generosamente está falando mais sobre ele, mas depois, em algum momento, vamos trazê-lo para falar mais sobre a questão da economia e espiritualidade, do seu trabalho, mais sobre espiritismo e ciência, ok? Pois bem, mas da Luciana, ainda não conheço, você puder falar um pouco. Ademir e Carlos, conhecidíssimos, mas fala um pouco. Você ainda não falou da Luciana, eu estou até curioso. Tá, a Luciana é mais reservada, né? Ela participou com a gente no grupo de estudos que nós fizemos pela USE, foi lá que eu a conheci, para estudar as alterações das edições de A Gênese, tá? O Adair também eu conheci nesse grupo de estudos. Foi uma experiência bem interessante, nós tivemos diferentes perspectivas, né, sobre a ótica doutrinária, sobre as diferentes, sobre as alterações das diferentes edições, né, da edição original e da edição modificada de A Gênese, tanto é que, não sei se você chegou a ver o nosso relatório pela USE, né, onde a gente apresenta as diferentes perspectivas sobre essas alterações. Então eu conheci a Luciana nesse momento, né? Nós ficamos alguns meses, né, conversando sobre a Gênese, esse grupo, foi bem enriquecedor. Que, por sinal, destaca-se aqui, nós analisamos só sobre a ótica doutrinária, né, não sobre a ótica histórica, eventualmente, que é a proposta do artigo aí do Adair, do Carlos e da Luciana, que eles vêm trazer os registros históricos que eles identificaram. Então, eu conheci a Luciana, era de Brasília. Adair, é claro. Adair é um professor amigo meu. Tá. A Luciana é de Brasília, né, que você me perguntou. Eu não a conheço pessoalmente. O Adair e o Carlos sim, mas a Luciana não. Então, eu não posso. O meu contato com ela foi mais, né, no grupo de estudos e, eventualmente, trocando alguma ideia à distância, tá? Aí nós vamos ter, aí sim, um lançamento de livro, que você deve conhecer, o grupo do Alexander Moreira Almeida, que é lá da Federal de Juiz de Fora. Eles têm um núcleo de pesquisa sobre espiritualidade, mas aí vinculado na área de saúde, né, que eles são da área de saúde, e eles vão lançar um livro que foi publicado, na verdade, esse lançamento ele ocorreu já há alguns meses, mas no ENLIP eles vão apresentar, que foi publicada tá em inglês, né, que foi pela Springer, uma editora bem conhecida, acadêmica, tá? Science of Life After Death. Desculpa, Marco. É uma das, sem dúvida, uma das mais importantes editoras da parte de ciência. E o livro ter saído por ela, a meu ver, já é algo extremamente significativo. Mas, por favor. Exatamente. Então, eles vão, o Alexander, né, ele com a Mariana e o Humberto Schubert, né, que você deve conhecer também. Humberto, eu considero, ele é integrante os dois, né, o Alexander e o Humberto, eles são integrantes da Liga, né? A Mariana, ela já acompanhou conosco também algum ENLIP, mas veja que são pessoas que nós temos uma rede e o encontro em si ele aproxima ou dá voz, né, para algumas pessoas, mas que obviamente não contempla toda a rede, né? Então o Alexander, a Mariana e o Humberto, eles vão fazer esse lançamento vão apresentar o livro, né? Estará lá nesse momento.
E vamos ter um outro lançamento, que é esse do Adair, que a obra esquecida de Angeli Torteroli. Tá? Ele vai resgatar aí um personagem que eventualmente ficou bastante esquecido do movimento espírita, né? Então a proposta do Adair é trazer essa reflexão dessa figura ímpar que contribuiu, influenciou muito o movimento espírita, tanto no Rio de Janeiro, ele morou um tempo em São Paulo também, mas ele tem uma participação bastante ativa lá no Rio de Janeiro, notória, né, para quem já leu aí alguns registros históricos do Mauro Quintela, por exemplo, né, os embates, né, que foram feitos naquela época, de correntes que existiam na ocasião, né, da formação dos primeiros grupos espíritas, dos científicos, enfim, essa divisão dos místicos, né, essa divisão é um pouco mais simbólica, mas não quer dizer que ela não tenha tido seu significado relevante nessa contradição. E o Torteroli, ele, dentro dessa proposta de se voltar mais para o aspecto científico do espiritismo, ele foi rotulado lá de líder do científico, mas é porque ele combatia o igrejismo. Travou um pouco? Travou um pouco. Maravilhas da tecnologia moderna. Tá, não, só para trazer, o que nós tivemos foi pelo menos o Adair procurou trazer informações que ele conseguiu reunir, históricas, né, sobre essa figura do Angeli Torteroli, trazendo à tona a sua relevância, né? Pois não. Não, a questão do imensamente oportuna o trabalho do professor Adair, porque eu conheço um pouco mais, né, a biografia do Dr. Bezerra de Menezes, né, o nosso querido cearense, né, inclusive aqui nós temos aqui o Luciano Klein, acabou de lançar um livro, 1.200 páginas, né, uma biografia. Ainda não terminamos de ler, porque estamos envolvidos com outro trabalho gigantesco do Hermínio, que depois a gente vai falar, enfim. E para nós aqui, eu acho que eu posso falar pelo Grupo Hermínio, nós temos uma imensa admiração pelo Dr. Bezerra e imensa admiração pelo Angeli Torteroli. Eu acho que o movimento espírita, para além dessa disputa que, sem dúvidas, foi significativa, teve suas razões de ser e houve as consequências dessa disputa, eu acho que é importantíssimo o movimento espírita conhecer e passar a admirar mais o trabalho do Angeli Torteroli, que, segundo as palavras do próprio Luciano Klein, é um homem de bem. E aqui no Ceará nós estamos fazendo um humilde trabalho, né, de criar pequenos documentários que tentamos resgatar um pouco da nossa história. O trabalho do Torteroli foi tão significativo que até aqui em Fortaleza houve consequências, não só como pesquisador, não só como homem, mas também como homem de caridade, homem preocupado com o social. Então, que importante, na nossa humilde opinião, que oportuno esse resgate da memória do trabalho desse grande espírita que foi o Angeli Torteroli, sem dúvida nenhuma. Foi, e eu tive a oportunidade, o Adair fez a gentileza de me convidar para fazer o prefácio, então eu tive a oportunidade de ler já em primeira mão aí a obra, e é um trabalho robusto, né, que procura fazer justamente aquilo que falta, né, dentro da proposta de reflexão no movimento espírita. Tem previsão de lançamento, para além do Enlip, vai ter algum outro lançamento, vai se materializar como livro, como... Sim, na verdade o livro em si, eu acho que o Adair já tem mais detalhes, obviamente, né? Ele vai, obviamente, depois divulgar isso com mais intensidade. No Enlip ele vai ser lançado formalmente, né? Nós vamos ter tem um espaço lá dedicado para esse lançamento, e aonde ele vai fazer uma rápida apresentação, mas o livro em si ele vai poder depois autografar, né? Então, aqueles que estiverem ali presencialmente também vão contar aí com a possibilidade desse autor. Vou precisar da sua intermediação, por gentileza, para depois a gente poder entrar em contato com ele também, tá?
Nós queremos Tá? adquirir o livro desde já, queremos autografar. Perfeito, ele vai ficar feliz. A ideia da divulgação é simplesmente trazer esse personagem relevante do movimento espírita, e o Enlipe, ele é o ambiente propício para isso, né? Veja que não se tem a preocupação, e aí vem de novo aquela vertente mais metodológica científica de você abraçar paixões, né? Porque você sabe, né, Eduardo, que no movimento espírita muitas pessoas ficam melindradas, né? Você falou de algum personagem que alguém tem alguma admiração ou algum afeto, a pessoa já fica também, ela cria uma resistência, né? E não, as pessoas encarnadas que tiveram aqui presentes, todas elas tinham pontos positivos, pontos a serem melhorados, todos, sem exceção, né? E as pessoas ficam muitas vezes idolatrando. E não foi essa a proposta, né? A proposta foi trazer um personagem relevante que influenciou o movimento espírita. Tem histórias interessantes, né, que são colocadas lá no livro. O Adair, ele faz esse exercício de escrita, né? Então, acho que é o primeiro livro que ele... depois ele me corrige se não for isso, mas eu acho que é o primeiro livro que ele ele como autor, né, está publicando, e ele faz esse esforço bastante meritório de trazer sob a perspectiva dele também, né, porque o trabalho de reunir todos esses documentos e de fazer essa apresentação, ele se coloca ali, né, como essa pessoa que vai apresentar o Torteroli. Mas por quê? Por causa dessa situação que aconteceu no passado, enfim. Mas que você já comentou aí, ou tem outros personagens envolvidos, cada um tem a sua perspectiva. O trabalho do Adair é fundamental. Fundamental, nós temos. Demorou. Que bom que vamos poder conhecer o movimento espírita, vai estar à sua disposição um pouco mais dessa criatura. Pelo que nós conhecemos, pesquisando aqui de Fortaleza, o trabalho do Adair vai ser imensamente bem-vindo, que ele possa estar presente aqui no Espiritismo e Ciência o quanto antes, né? E assim como o Humberto Schubert, nós conversamos com ele há uns 10 dias, e estava indo para onde? Não sei se era para o Canadá, enfim, estava indo para Londres, alguma coisa, e em breve nós vamos marcar para ele comentar sobre o livro do Alexander dele, que ele é coautor, junto com o professor Alexander Moreira, né? Que é outra figura que, nossa, Marco, imagina quando, talvez 18 anos atrás, 15 anos atrás, realmente, nós tivemos contato pela primeira vez com a tese do Alexander. À época eu fazia parte do Instituto de Pesquisa em Ciências Espíritas, né, o IPCE, o nosso querido irmão Maurício Mendonça, e só o título da tese e o fato de alguém ter defendido uma tese sobre mediunidade, uma tese, doutorado, sobre mediunidade, eu olhei para o Maurício, pô, isso não existe. Óbvio que a questão não era defender que existe ou não espíritos, que existe ou não mediunidade, a problematização dele é outra. Mas o que o Alexander Moreira tem feito, na minha humilde opinião, pelo Espiritismo e Ciência, desde quando ele assumiu a Universidade Federal do Rio de Janeiro, é algo muito impressionante. Então, não sei se Juiz de você Fora. concorda comigo. Juiz de Fora, Universidade Federal de Juiz de Fora. Eu não sei se você concorda comigo. E nós temos entrevista com ele no nosso canal. Então, assim, olha o nível do Enlipe deste ano. Adair, Carlos Seff, Alexander Moreira. Nossa, imperdível. Imperdível. Pois é. Então, a gente tem essa programação para contribuir justamente para esse momento de reflexão, né? Lembrando que o Enlipe, ele materializa a proposta do Eduardo de reunir pesquisadores, e não necessariamente só este evento ele é o carro-chefe, né? Ele é o momento de nos encontrarmos, mas não quer dizer que o estímulo à pesquisa é constante, né? Então, é isso que é legal também a gente destacar. Eu só aproveitando que eu estou falando dele, o Adair vai expor também documentos históricos, tá? Como ele fez no Congresso da USE, ele é o curador do Museu ACOL, né? Como ele fez no Congresso da USE, ele expôs ali
que nós fizemos recentemente, ele expôs cartas de Kardec, né, documentos originais ali, bem interessante para a turma ter contato com isso, né? Então, essa é a proposta também de ter isso nesse ENIP, tá? Aí depois, seguindo, nós vamos ter mais uma apresentação do Ricardo Terini, né? O Ricardo é um colega nosso, Ricardo Terini, ele, ele vai falar sobre as classificações dos fenômenos estudados no Espiritismo, metapsíquica e parapsicologia. Basicamente, ele faz uma comparação, né, de termos que são utilizados na literatura e no vocabulário específico de alguma doutrina, de alguma vertente filosófica que seja, para fazer uma comparação daquilo que se aproxima e daquilo que se distancia, né, dos próprios termos, porque cada um tem a sua nomenclatura. Então, isso é importante, não ficar olhando uma por si só, que são interessantes, mas é para demarcar o território, o ambiente, onde você consegue ter significado próprio daqueles termos. Não adianta nada alguém falar termos que são bastante conhecidos de outras filosofias e doutrinas, quando traz para o Espiritismo, ele assume um novo significado que não necessariamente é o mesmo que do original. Eu vou falar alguns deles. Por exemplo, termos orientalistas, que são algumas pessoas ainda insistem em usar isso no Espiritismo, só que eles carregam um significado original e pode estar em desacordo com aquilo que a pessoa acha que está falando, né? O mais tradicional, o mais clássico aí é o karma, né? Não existe karma no Espiritismo. Só que tem gente que ainda associa algum tipo de a relação de causa e efeito com karma. Não existe karma no Espiritismo, porque ele tem um significado próprio dentro das doutrinas que foi ali estabelecido. Você tem que ressignificar. Então, quando você ressignifica, a pessoa que não é espírita e não conhece e escuta falar, ela está achando que é o significado original. Então veja que nós temos dificuldade para aquelas pessoas que não se atentam ao vocabulário espírita e começam a importar termos que não são tão adequados para cobrir uma deficiência que seja na linguagem, na articulação das ideias. E aí pode ter ruído, né, nesse processo. Então, a ideia do Ricardo é trazer no trabalho dele essas ideias sob a ótica dos fenômenos que são estudados, como é que o Espiritismo trata, como é que a metapsíquica trata e como é que a parapsicologia trata, né? Elas têm pontos de contato e pontos que não conversam, né? Então, isso foi a proposta dele. Pois infelizmente, o nosso tempo é curto. Poxa, o professor Ricardo é um queridão, né? O professor Ricardo, eu conheci o trabalho dele, mas a pesquisa sobre Allan Kardec, a doutrina espírita e Darwin, né? Então, nós tivemos contato com um belo artigo que ele escreveu e imediatamente ele foi muito generoso e participou do nosso projeto Entrevistas e depois ele novamente participou de um documentário nosso chamado Allan Kardec e a Vida Fora da Terra, no qual o professor Ricardo, físico, né, expõe aquilo que era a física e a astronomia à época de Kardec. Então, eu preciso conhecer melhor esse trabalho do professor Ricardo Terini, sem dúvida. Olha aí, tenho que conversar com ele novamente para que possa nos atualizar sobre essa pesquisa dele. Agora, o próprio Kardec, ele abre o livro dos Espíritos com um cuidado conceitual, né? Por les choses nouvelles de Foucault de Nouveau. Para palavras novas, faz-se necessário, né? Traduzindo aqui, fazem-se necessários, né? Termos novos, né? Para coisas novas, fazem-se necessárias palavras novas, né? Então, para o cientista, o conceito é fundamental. Sem um conceito não há diálogo possível, a ciência não avança. Exatamente. E já que a gente está falando de linguagem, né, na sequência a gente vai ter uma apresentação, um painel, na verdade, que quem vai apresentar, também vinculados, né, na literatura, aí, que já é um estudioso vinculado à Liga, é o Alexandre Caroli, que você deve conhecer. O Caroli, ele tem um trabalho bastante rico, inclusive foi reconhecido recentemente. Desculpa, porque senão eu vou perder 1000 perdões. Tem alguém perguntando se falta o nome de um expositor. Enfim,
perdoem a gente aí, mas vamos trabalhar para que todos sejam falados o nome. Depois eu posso revisar. Acho que até o momento eu não acabei ainda as apresentações, né? Ainda Mas não até o acabamos. momento. Nossa querida Renata Duarte, obrigado pela audiência. Fique atento aí, qualquer coisa você nos ajude. Tá. Primeiro, um abraço para a Renata, né? Que é a colega nossa lá da USE. Então, o Ricardo vai fazer isso, depois a gente tem essa apresentação, que não é um trabalho, é uma apresentação convidada, né? Pelo Caroli, pelo Alexandre Caroli, pela Marina Weiler e pelo Rafael Casseb, né? Fernandes Casseb. Esse trio, eles vão fazer uma apresentação sobre, o título é Autoria e Psicografia, a hipótese da sobrevivência em obras de Chico Xavier. O Caroli, ele já tem um trabalho, ele já vem estudando as obras de Chico há muito tempo, né? Então, tanto é que no próprio trabalho acadêmico dele, ele volta-se também para uma análise nesse sentido, e ele traz essa apresentação dele, que com certeza vai ser muito interessante aí para todos que estiverem. Eu conheci o Caroli, desculpa, tá, Marco, ficar comentando aqui, porque imagina, você fica falando o nome de tanta gente boa, tanta gente, e para mim é quase... Né, nós conhecemos o trabalho do grande Alexandre Caroli na época do mestrado, e a dissertação dele já me impressionou muito. Então, novamente, alguém conseguir estudar, né, um tema espírita, né, da forma como ele, sendo aceito, na época que ele fez, com a qualidade que ele fez, e há pouco tempo ele ganhou um prêmio, né? Há pouco tempo o Caroli ganhou um prêmio como autor. Que evento maravilhoso, nossa! Que evento maravilhoso. Estamos dando uma pincelada aqui, né? Sim. Então, eles vão fazer essa apresentação de hoje, depois. No programa passado nós falamos 1h40, 1h30. Esse daqui para 2 da manhã a gente termina. Vai ser só Tá. Depois a gente tem dessa apresentação, aí a gente tem mais um trabalho, tá? Que daí seria o 5º trabalho de artigo que foi trabalhado aí entre os pareceristas, né? Que foi aprovado, que é o trabalho do Alexandre Fonseca, né? E do Ale de Paula, tá? Esse trabalho, o título que eles deram é Coerência Doutrinária, no capítulo 12, de Nos Domínios da Mediunidade. Né? Então, o que eles fazem aqui? A obra de Chico, a gente tem que saber ler com cuidado, né? Não é porque foi Chico Xavier que escreveu que vai se idolatrar e se aceitar como verdade tudo que é escrito lá. Então, a ótica científica é essa. Eu sei que fere sentimentos, fere paixões, muitas vezes, mas sob a ótica racional, é assim que Kardec nos recomendou. Vamos analisar friamente, sem ter envolvimento emocional aí. Qualquer médium e qualquer assinatura que tiver ali. Tanto é que lá no livro dos médiuns, na parte das mensagens apócrifas, a gente vê o que Kardec rejeitou, né? Então a gente entende que nessa proposta do Alexandre e do Ale de Paula, eles vão trazer aspectos que são pertinentes, são coerentes com a doutrina espírita daquilo que é apresentado no capítulo 12, em particular, que foi o recorte que eles deram no livro Nos Domínios da Mediunidade. Tá? Aí nós vamos ter a palestra do Silvio Chibene, tá? Que a gente já comentou que ele viria. O título da palestra dele vai ser que vai fechar o dia, né, de sábado, Kardec, Hume e a Ciência do Homem, né? Então Silvio é filósofo, né? Ele vai trazer também essa abordagem filosófica dentro dessa característica, e sendo uma palestra do Silvio, é muito bem-vinda, né? Então você já vai se sentir aí confortável de acompanhar as reflexões dele. Aí a gente vai fechar o dia de apresentações, vai ter assembleia depois da LIP interna, né? Isso é só presencial, não vai ter assembleia transmitida à distância. E aí a gente tem a programação de domingo, que é o último dia. Logo na abertura tem um projeto de pesquisa, que a autoria do projeto é do Marcelo Saad e da Roberta de Medeiros. Eles vão trabalhar a questão da alteração da escrita nos textos psicografados, é um ato voluntário do médium ou a caligrafia do comunicante, né? Então eles vão fazer uma reflexão sobre a proposta de estudo
usando a grafoscopia. Tá? Esse é o título aí de um estudo piloto. Né? Então, eles vão trabalhar a grafoscopia usando essas reflexões. É um projeto em andamento que vai ser ali desenvolvido. Aí depois a gente vai ter a roda de conversa com o tema central do Congresso, que é a coerência doutrinária da pesquisa espírita. Quem vai participar dessa roda é o Alexandre Fonseca, eu, o Jader Sampaio e o Humberto Schubert. Né? Então a gente vai conversar sobre o que é de fato essa temática, a coerência, que é o título do meu trabalho que eu vou apresentar, onde eu não explorei muito, para não ter necessidade, mas só para deixar registrado aí, nós temos divergências interpretativas do que seria algo espírita ou não, do que categorizaria um autor espírita ou não, de como entender uma proposta de análise racional das mensagens sob a ótica de Kardec, isso, que é a fé raciocinada, e sob a ótica apaixonada e quase que inserida na cultura espírita do Brasil. Permita-me discordar pela primeira vez, necessidade há. Infelizmente, hoje nós não vamos ter tempo, mas em breve... Não, a gente não vai trabalhar, não vai explorar. Exato. Não vai explorar. E depois a gente vai fechar o evento ao meio-dia. Né? Então, quem presencialmente for, vai ter lá sábado o dia inteiro, né, de manhã, parte da tarde também, e domingo a parte da manhã inteira, até a hora do almoço. Aí fechamos o evento. Que maravilha. Olha, eu conheço 90%, 95% das pessoas que vão para o trabalho, acompanho há muitos anos. Provavelmente só Lúcia, né? Lúcia, o nome dela? A Luciana. Provavelmente, infelizmente, não conheço. Vou me atualizar em breve sobre o trabalho da Luciana. Poxa, mas que encontro magnífico. Alexandre, se começar a falar de um, vou ter que falar de todos. Né? Você, né, Adair, nossa, Jader, Alexandre Moreira, Carlos Sérgio. Poxa, me perdoe, mas todos, que elite maravilhoso vai ser. Marco, vamos voltar ao começo, tá? Começo do nosso papo aqui. Você falou um pouco que a questão do espiritismo e ciência merecia ser melhor divulgado, era pouco divulgado. Quer falar um pouco sobre isso? Vamos retornar esse ponto? Tá. Na verdade, o ponto central aí, e é uma coisa que a gente vem debatendo, e nesse congresso, nesse evento, a gente vai também trazer isso. Uma coisa é você construir conhecimento servindo-se de um método racional, lógico, que você fundamenta através de fatos e tem um corpo teórico que sustenta a sua argumentação. Isso é produzir conhecimento sob a ótica científica. Tá? O que a gente tem, infelizmente, é uma visão distorcida de ciência, achando que basta um cientista se pronunciar de alguma coisa, a ciência diz aquilo. Não. Nós temos dentro desse universo chamado ciência, grupos, correntes de pesquisa que podem ser antagônicas, inclusive, entre si, para o mesmo objeto de pesquisa. Então, a ciência não é um corpo homogêneo, né, que a pessoa pensa assim, a ciência disse isso ou disse aquilo. É uma visão um tanto romântica, vou usar essa palavra, ou ingênua, para achar que nós temos uma consolidação, uma verdade absoluta. Por princípio, não existe verdade absoluta sob a ótica científica. Né? Você está construindo, né? Você está se aproximando dessa verdade. E aí a gente vai trabalhar com questões doutrinárias. O que nós temos dentro de qualquer perspectiva espiritualista, de uma maneira mais ampla, é que a proposta do espiritismo é essa, é você trazer uma reflexão sobre a realidade espiritual, usando fatos, usando argumentos, sob uma base racional, mas servindo-se de um método próprio para você construir conhecimento em cima dessa proposta. Qual foi o método de Kardec? Kardec, ele usou como referência o quê? A universalidade. Ele usou como referência você ter informações de diferentes fontes que não se conheciam, para você evitar o vício de origem, que as pessoas querem reproduzir isso hoje, né? Não dá.
quando, ainda mais com internet e tudo mais, você tem que ter uma outra proposta para trabalhar informações que, entre aspas, seriam reveladas. Essas informações, Kardec usou como critério para validar ou não se elas convergissem de diferentes fontes e falando a mesma coisa. E ele, obviamente, com a sua racionalidade, ele organizava isso e tem Kardec nessa preparação, claro que tem, né? Ou seja, ele traz também a sua experiência, a sua característica de trazer, mas procurando entrar sob a ótica científica. Ele até teve opiniões que ele tinha antes contraditadas, ou seja, ele tinha uma perspectiva e os fatos e as ideias que convergiram apontaram para outra direção e ele vai segundo o que a maioria disse, ou seja, ele não personaliza a ponto de sobrepor-se em termos de ego, de orgulho, e volta, quando ele tem alguma evidência, ele volta atrás e fala, olha, havíamos dito isso, porém agora nos é demonstrado isso. Tá? Ele tem essa característica de trazer isso para a reflexão. E aí... Kardec é interessante, Marco, porque assim, lá vou eu, né, falar dos meus estudos, quem sou eu, né? Mas as minhas investigações, elas tocam exatamente nesse ponto, né? Epistemologia, teoria do conhecimento e metodologia de pesquisa em Allan Kardec. Tinha aí uma bolsa de estudos há um tempo atrás, hoje em dia está um pouco mais difícil, mas se tudo der certo, vou escrever esse trabalho justamente sobre essa questão. Há uma teoria do conhecimento em Allan Kardec, há uma epistemologia em Allan Kardec, o pensamento de Allan Kardec é tão sofisticado a ponto de apresentar uma teoria do conhecimento. Qual é a natureza? Ela é sólida? O que é que Kardec pretende? A metodologia de pesquisa de Kardec. Quais são os objetivos? O que Kardec pensa de ciência? Enfim, eu tenho pesquisado isso há muitos anos, né? E eu me identifiquei bastante com esses teus comentários, né? A forma como você colocou o problema é um problema, são questões que para mim são muito caras, né? E eu espero em algum momento sentar, escrever isso e compartilhar com vocês, receber as críticas. Tive a oportunidade de apresentar alguns resultados incipientes, né? Inclusive para não me lembro qual foi a faculdade, enfim, eu faço parte de um grupo de pesquisadores e a nossa coordenadora, Adriana, ela, de vez em quando, ela nos faz, né, ela apresenta cursos para algumas faculdades, né, e o meu tema foi esse, né, epistemologia em Allan Kardec. É um tema que para mim é fascinante. Eu espero um dia sentar e colocar no papel de forma mais sistematizada. Espero fazer isso em algum momento. E com certeza você tem que insistir nessa proposta. Inclusive, eu comentei rapidamente, né, que na linha de pesquisa que a gente tem, lá na própria Unicamp, né, eu participo de 2 laboratórios. Um é finanças, né, que é a minha área também de atuação, e o outro laboratório, é um grupo de professores, né, que se reúnem ali por afinidade do tema. E um outro laboratório, que é de pessoas e marketing, né, que é do professor Paulo Hayashi, do professor Tristan Torresani, do professor Derson também, são pessoas que estão estudando a questão da influência da espiritualidade no clima organizacional, no aspecto de liderança, no comportamento. Nós vamos chegar nesse ponto, que é um ponto muito importante para você, que você tocou logo no começo da nossa conversa. Mas antes, eu estou pretendendo terminar com esse assunto, que eu estou curiosíssimo sobre essas pesquisas mesmo. Agora, antes de a gente chegar nesse ponto, Marco, deixa eu colocar outra questão, que foi um assunto que nós também introduzimos, e eu falei que a gente ia retornar, senão vão cobrar a gente. O movimento espírita, enquanto movimento espírita enquanto movimento, quantos elipses existem atualmente? Quantos movimentos? Quantos eventos como este, que você participa da organização? Creio que quem ficou mais à frente esse ano foi o Adair, né? Enfim. Não, o Alexandre Fonseca. Quantos eventos desses atualmente existem? Se existem poucos, por que existem poucos? E o movimento espírita, como é que ele incentiva essas pesquisas?
Nós temos pessoas que até têm iniciativas muito meritórias, né? Eu vou citar o Adolfo, lá de Franca, né? O Adolfo, que participa da Liga também, ele procurou fazer, reproduzir a mesma proposta da Liga que a gente faz regionalmente, né? Lá em Franca. Ele abriu um grupo de pesquisa lá em Franca e está buscando também desenvolver essa temática, de trazer trabalho, de trazer, incentivar a pesquisa sobre a temática espírita. Mas são pouquíssimos, na verdade. Se você Por quê? pensar, Por que, pela Marcos? cultura básica, né, se nós entendermos que o movimento espírita ele é heterogêneo por definição, nós temos diferentes graus de maturidade da pessoa que se diz espírita. Tá? Então, não é porque alguém vai trabalhar uma questão doutrinária que automaticamente ela vai ter o mesmo nível de conhecimento e vai partir das mesmas premissas que outra pessoa que também está envolvida com esse estudo. No caso da proposta de você entender congressos ou eventos, né, voltados para a temática espírita, nós temos, infelizmente, poucos pesquisadores que estão atuando nisso. Claro que boa parte das pessoas, dessas todas que eu li aqui na programação, muitas já estão envolvidas e conseguem conciliar tanto o interesse da pesquisa espírita com o seu interesse de pesquisa, eu vou chamar profissional, tá? Que são os nossos pesquisadores da área acadêmica mesmo, né? Eu citei alguns aqui, por exemplo, o Caroli, né? O Caroli, ele já estuda a obra do Chico há bastante tempo, inclusive ele apresentou, você comentou aí que você conheceu o trabalho dele na academia, inclusive, ou seja, ele tem esse trânsito mas nem todo pesquisador que seja espírita, ele tem profissionalmente uma vertente, uma linha de pesquisa que se aproxima da temática espírita. Então começa por aí. Eu acho a pena, viu, Mário? Desculpa. Eu acho a pena você conhecer alguém que, sou espírita há 30 anos, não conhece o trabalho de um Caroli, não conhece um trabalho de um Alexandre Moreira, eu acho a pena isso, eu fico triste. Pois é, mas a gente procura fazer uma divulgação, mas a maneira de você apresentar, você sabe que a composição do movimento espírita, boa parte, são pessoas entusiasmadas, que estão dando o primeiro passo para se melhorarem, que é ótimo isso. Ninguém vai exigir algum tipo de conhecimento aprofundado, né, daquele que está dando o primeiro passo para olhar para si, que o Kardec mesmo dizia, né, antes de tornar a pessoa espírita, que torne-a espiritualista. Né? Então, o nosso grande momento é combater o materialismo. Tá? Então, quando a gente já tem essa possibilidade, quem já está nessa proposta de começar a tomar contato com a literatura, mas tem que partir de Kardec, né? Porque senão quando a gente começa a partir de obras subsidiárias, né, ou secundárias, você começa a absorver elementos teóricos que não necessariamente correspondem àquilo que foi validado em Kardec. Então a gente tem um primeiro passo. Perfeito. E Marco, o primeiro passo é esse. Primeiro passo Kardec, sem dúvida, né? Sem dúvida. E primeiro, do meio e último, né? Kardec ali, literatura de cabeceira ali. Primeiro. Agora, antes que alguém do Instagram cobre também, estamos aqui conversando com o Marco sobre Espiritismo e Ciência, sobre Enlip, mas é claro que é claro que nós sabemos que nós também precisamos de amor, de caridade, de perdão, de fraternidade, de respeito, principalmente nesses tempos atuais, né? Então, a mensagem também do Cristo na doutrina espírita, nós não estamos aqui fazendo nenhum tipo, não é isso, Marco? Estou errado? Claro. Exatamente. Hoje o tema do programa é Espiritismo e Ciência, mas nós não podemos esquecer, né? E mesmo racionalmente, você sabe que tem que praticar a caridade por uma questão óbvia de harmonia interior. Então, ninguém tira isso de uma proposta racional e filosófica e científica que seja. O que acontece é que a pessoa, quando ela se apega na identidade dela enquanto espírita, que ela começou a ler uma obra que ela gosta do autor ou do médium, que seja, ela se afiniza, ela passa a tomar aquilo como referência. E tudo que contradiz a sua referência, ela já vê com estranheza e cria resistência. Só que
é normal isso, a gente entende psicologicamente isso, mas não quer dizer que isso seja adequado para construir uma argumentação científica, porque daí a nossa referência é Kardec. Por isso que quando a gente fala de coerência doutrinária, é aquilo que está condizente com Kardec. Ah, mas então não vai ter avanço? Vai, desde que fatos evidenciem aquele avanço, e não revelação. Porque de uma fonte isso não muda a validade do que nós temos em Kardec. E aí vem a questão que você perguntou, Eduardo, daquilo por que não tem tantos congressos ou eventos assim. Simplesmente porque não é atrativo o suficiente pela cultura das pessoas que não são muito familiarizadas com essa proposta. Se você colocar lá o que Chico disse sobre alguma coisa, as pessoas vão... Por isso que tem gente que constrói a visibilidade pessoal dela dizendo que conviveu com o Chico e fica contando histórias do Chico. Aí tem milhares de seguidores e de visualizações. Aí você vai ver a apresentação de um tema científico, tem poucas, porque não é isso que vai atrair a pessoa. Então a gente tem uma característica cultural no movimento espírita que é compreensível, mas não quer dizer que seja a adequada para você construir um conhecimento mais sólido. E por isso que não tem tanto evento assim. Mas não quer dizer que não tenham iniciativas meritórias e tem que ser incentivadas, porque não é a quantidade de pessoas, é a qualidade que a gente tem que fazer. Então, mesmo que seja... 20 anos de ELIP, né? Não são 2 anos, nem são 2 meses. 20 anos já. São 20. Mas mesmo que seja uma quantidade pequena, a qualidade da rede que se forma, ela é muito rica. E são influenciadores, são formadores de opinião. Então, antes de nós ter, que nem o movimento espírita no Brasil, né, nós somos o quê? 3% e alguma coisa, né? Segundo o último censo. Esses 3% a maioria são formadores de opinião, pela característica do perfil do espírita. Esses 3%, eles conseguem influenciar de maneira muito mais efetiva a cultura local, não é desmerecendo ninguém, tá? É só perfil de cada proposta. Então é a mesma coisa. Dentro do movimento espírita, a gente tem, como se fosse uma pirâmide, né? Você tem na base dela pessoas chegando agora, pessoas que nem leram Kardec, né? Ou leram um ou outro livro de Kardec, e eu trago isso eu levantei uma pesquisa que eu vou apresentar, dirigente espírita com mais de 30 anos de atuação no movimento espírita. Eu perguntei se já tinha lido todas as obras, das 5 obras ditas fundamentais de Kardec, né, do Livro dos Espíritos até a Gênese. Para surpresa sua, 25% não leram as 5 obras integralmente. Tá? Então, veja para minha pesquisa, Marco, para minha pesquisa, Marco, por exemplo, uma obra eu não compreendo, uma obra que tem uma estatística de leitura baixíssima, o que é o Espiritismo. É uma obra, por exemplo, algumas coisas que Kardec deixa claro nesses 5 livros, na obra do que é o Espiritismo, ele deixa claríssimo, digamos assim, ou ele aprofunda. Curiosamente, uma obra que ele falou, não que que necessariamente tem que ser, mas curiosamente uma obra que ele falou que teria que ser a primeira, inclusive, o que é o Espiritismo, né? Mas enfim, desculpa te interromper. Marcos, já estamos aqui 1h30, passou muito rápido. Vamos voltar e começar a terminar sobre a questão da economia e espiritualidade. Eu sei que deu para perceber que é um tema muito caro para você. Introduz para a gente, por gentileza. Tá. Quando a gente vai trabalhar... Eu te interrompi, tu estava falando... Não. Com o dirigente tá dentro do raciocínio. Não tinha lido, depois de 30 anos, mil perdões. Mas está dentro do raciocínio. Essa pesquisa que eu comentei é só para verificar com evidência de que não basta a pessoa ter décadas de atuação como dirigente espírita. Não é isso que faz com que a pessoa tenha a sua referência devidamente fortalecida no processo. São aquelas pessoas que conseguem entender o conjunto da obra
e os seus princípios e valores de maneira harmônica, e a gente entende isso lendo e discutindo e vivenciando. Entretanto, o que nós, já puxando aí para a questão da economia, Kardec faz um alerta muito sério, estou na Revista Espírita, com alguns assuntos que nós temos que tomar cuidado para não levar para discussão na casa espírita, porque isso gera cisânia, porque tem muita coisa a ver com paixão. Um desses assuntos é a questão política, obviamente, né? Basta ver o país polarizado. Tem gente que quer fazer militância política dentro da casa espírita e começa a adjetivar até espiritismo disso, espiritismo daquilo, e o espírita isso, espírita daquilo, achando que isso vai ser algo benéfico. Pelo contrário, você rompe, você cria cisão. E Kardec já sabia disso e ele faz esse alerta. Mas, além disso, ele fala de economia social. O que é economia social? Na época de Kardec, ele traz questões de como administrar, inclusive politicamente, questões econômicas, decisões que você tem, que tem por trás fundamentos que podem ter seguidores desses fundamentos, e aí ele está falando especificamente, eu vou dar um exemplo claro aqui, tá? Da intervenção do Estado na vida das pessoas. Isso daí é uma situação que você não consegue trazer para aliar uma única posição, porque cada espírita tem a liberdade para abraçar a corrente que ele achar mais conveniente para a gestão da sociedade. Em economia, se você colocar, se você dá uma pergunta, é uma piada quase que sem graça, tá? Mas se você der uma pergunta para 4 economistas e coloca os 4 economistas fechados numa sala, para que cada um elabore a sua questão ou a resposta em conjunto, abre a sala lá e saem os 4 economistas com 5 respostas para aquela questão. Então, você não tem harmonia de fundamento, né, na questão de economia em particular, porque você tem propostas, linhas correntes, tem escolas que fundamentam isso. Não dá para levar isso para a casa espírita e falar assim, não, a minha escola, a minha maneira de ver o mundo, ela é mais adequada. Mas nós temos situações econômicas que o próprio Kardec diz, e aí eu vou trazer elementos que ele coloca, por exemplo, na riqueza, tá? Que é um tema bastante sensível para muita gente. A distribuição da riqueza. Kardec faz uma análise sobre a ótica da reencarnação, sobre a característica evolutiva do ser, do espírito imortal. Só que nós temos correntes materialistas infiltradas por adeptos, né, que querem trazer escolas nessa linha, querendo colocar a visão materialista do que seria justiça, do que seria igualdade, do que seria efetivamente o melhor caminho para a evolução da sociedade e a administração dos recursos. Não dá para você discutir isso sem envolver paixão, para muita gente. Por isso, quando você fala de economia e espiritismo, não tem como trazer uma corrente econômica que seria mais adequada. Eu tenho a minha, meus colegas têm cada um tem o direito de ter a sua, mas não quer dizer que a gente vai colocar qual é a melhor ou pior sob a ótica espírita, porque o espírito está acima disso. Ele está além disso. O que nós temos é o comprometimento ético, moral das nossas ações, para que nós estejamos em paz com a própria consciência. E aí vem um alerta enorme. Se a gente quer mudar o mundo, primeiro a gente nos muda. A gente muda a nós mesmos, né? E não ficar querendo mudar o outro, porque a gente acha que o outro está errado e o outro tem que ser formatado da maneira que a gente pensa, e nós continuamos a ser os mesmos. Não vamos ser hipócritas, né? Quer mudar o mundo? Comece por você. Se você é contra a propriedade privada, ótimo. Venda tudo que você tenha e fique morando de favor, ou vá fazer alguma coisa. Se você é contra alguma coisa, comece pelo exemplo. Comece pelo exemplo. Tá? Então é esse tipo de postura que começa a gerar ruído, né, quando a gente começa a discutir. Tem gente que adora querer trazer, né, como o mundo deveria ser, mas ele não faz. Então eu não entro nessa discussão, mas também não é por isso que eu não discuto, e eu discuto, escrevo, inclusive, textos nesse sentido, fora do ambiente espírita, né, sobre questões econômicas, sobre aquilo que existe, mas eu não coloco o espiritismo ali para justificar as minhas decisões, eu coloco fundamentos econômicos, é diferente. E as pessoas querem trazer o monopólio das virtudes para ela,
achando que tudo que ela disser é ótimo e quem disser o contrário está errado. Não dá para fazer isso no Espiritismo, né? Então o Espiritismo está além dessas questões. Foi esse alerta que Kardec trouxe. Marco, olha, estamos conversando aqui há 1h40. Que conversa bacana. Meus queridos que nós estamos assistindo, que estão assistindo a live, meus irmãos, não sei se vocês viram desde o começo, se vocês estão acompanhando a gente desde o começo. Olha, o ELIP, que vai acontecer mês que vem, o 17º encontro, o 17º encontro da Liga dos Pesquisadores Espíritas, na minha opinião, na minha modesta concepção, é imperdível. Olha, não vou repetir o nome de nenhum, todos os pesquisadores que foram cuidadosamente convidados, que se inscreveram, cujos artigos foram aceitos, que vai ser um evento sensacional, além do happy hour depois, a parte humana que vai acontecer, vamos poder trocar umas ideias também. A parte, obviamente, para quem está vendo desde o começo, é um evento que se propõe a ser, tem um rigor acadêmico, mas ele aceita artigos de pessoas que não são da academia, e é um evento, por tudo que o Marco falou, é um evento que precisa ser extremamente divulgado, em cada casa espírita de São Paulo, Rio de Janeiro, daqui do Ceará, e que para a gente aqui do Ceará é uma imensa alegria saber que vocês, é um trabalho voluntário, vocês não ganham absolutamente nada realizando esse evento. Aqui em Fortaleza, por exemplo, nós não temos um evento desse. Gostaria de dizer que a Semana Hermínio de Miranda se aproxima deste evento, mas nós não recebemos artigos, nós temos muito cuidado com os nossos convidados, são pessoas também que nós julgamos que fazem um trabalho rigoroso, mas efetivamente eu não conheço, eu, Eduardo, não conheço todos, mas eu não conheço um evento como o ELIP. Então, para mim, poder conversar contigo hoje e você nos brindar, você falar sobre cada um desses participantes, você ajudar nessa organização, é um privilégio para a gente, tá, Marco? E é claro que esse evento também vai gerar fraternidade, amor, respeito, que nós estamos precisando um pouco de cristianismo, a mensagem universal do Cristo, não uma mensagem pessoal, e que a mensagem do Cristo ajuda também nesse diálogo, me corrija se eu estiver errado, ajuda, é fundamental para que esse diálogo entre economias, posições discordantes, possa acontecer da forma mais saudável possível. Então, Marco, gostaria que você convidasse as pessoas para o evento, falasse as suas impressões finais. Não deixe de mandar um abraço para todos os organizadores do evento, em nome do Grupo Hermínio, um abraço com admiração. E esta foi a primeira apenas de muitas conversas, mas em algum momento vai acontecer para a gente falar mais sobre essa economia, sobre o próximo ELIP do ano que vem. Não vamos deixar de conversar sobre o próximo, o 18º ELIP, tá? Muito obrigado. Se inscrevam no evento. Não deixem de se inscrever no nosso canal no YouTube, se você ainda não está inscrito. Quando vocês se inscreverem, quando vocês fizerem a inscrição, dê uma olhada na playlist, tem lá a arte e espiritualidade, a parte de história, a parte de espiritismo e ciência, tá bom? E você está me devendo uma entrevista para o projeto Entrevistas, em breve vou estar em contato contigo, tá, Marco? Quando você tiver tempo, conto com a sua generosidade para você falar um pouco mais sobre essa questão da economia e da espiritualidade. Marco, muito obrigado. Deixa para a gente aí as suas palavras finais sobre o ELIP, sobre o espiritismo, o que você quiser. Eu quero primeiro agradecer o convite, né, Eduardo? Para mim é uma alegria participar aí para ajudar a divulgar, né, esse evento. Quero convidar todos os nossos amigos que estiveram presentes virtualmente, que seja, né, e você em particular também, dentro do possível, né, a aumentar essa rede de contatos, né, que nós temos, sempre com a proposta de divulgar a essência da doutrina espírita de maneira coerente. Visitem a nossa página lá no Facebook, né, que é a que está mais ativa em termos de divulgação. Então a gente coloca ali
eventuais pontos, né, de reflexão, alguns eventos, lançamento de livros, a gente coloca na página lá no Facebook, né, da Liga dos Pesquisadores, e conte comigo no que eu puder ajudar aí em outras oportunidades, para mim vai ser uma grande alegria, né, sabe que não tem distância, como eu te falei, né, que nos separe. Tenho grandes amigos, grandes colegas no Nordeste, que eu tenho prazer mesmo de participar, um quase vizinho seu de Pernambuco, né, lá de Recife, que é o Bruno Tavares, né, a gente Eu tem nem perguntei conversado para o aí. Bruno. O Bruno já me entrevistou sobre a obra do Hermínio Corrêa Miranda. O Bruno, nossa. Eu não perguntei, tu tá em qual cidade? Tu disseste no começo, mas repete aí qual a cidade. Tu tá A aí? cidade que eu moro, ela é bem É. pequenininha, ela se chama Olambra. Olambra Holanda. é uma cidade muito pequenininha, ela tem 13 mil habitantes, ela fica próxima a uma cidade chamada Campinas, né, que é maior, é, e, é, e não é tão longe de São Paulo daqui, para São Paulo dá 1h20, 1h30. Marco, muito obrigado. Boa noite. Fiquem com Deus, tá? Que a paz de Jesus possa estar com todos vocês. Amanhã, vamos ter um programa Espiritismo e Ciência com um pesquisador cearense, pela primeira vez no programa Espiritismo e Ciência. Pela primeira vez, vai conversar com o pesquisador cearense, o Sérgio Santiago, e nós vamos começar o programa não falando sobre o mestrado e o doutorado dele, que é maravilhoso, mas veja só, vamos começar o programa amanhã conversando sobre uma possível EQM que ele teve enquanto ele esteve internado lá com a questão da pandemia, né? Então, vou direto ao ponto. Você teve a EQM, como foi? Depois a gente vai entrar na parte mais científica. Gente, boa Excelente. noite a todos. Fiquem com Deus. Até amanhã, quem for assistir. Um grande abraço a todos. Obrigado. Um abraço.